Fala pessoal do canal, que é a professora Cíntia, do Instituto Federal de Bragança Paulista. E nessa matéria, Igualdade, Tolerância e Diferenças, do curso de Engenharia de Controle e Automação, vamos falar sobre a teoria do mindset. O que a gente vai ver hoje? Como funciona o cérebro, a mente e as teorias relacionadas ao mindset, justamente para que você possa se relacionar melhor, tanto no mundo do seu trabalho, quanto na sua vida como um todo. O cérebro, ele é uma máquina perfeita e que ao longo da nossa evolução humana, ele foi fazendo alguns puxadinhos. É isso mesmo, ele foi fazendo uns puxadinhos do sistema reptiliano para frente, assim, ó, da nuca para trás, né? Então, assim como o desenho tá aqui, o seu cérebro, ele foi se desenvolvendo da esquerda para a direita, como eu estou desenhando aqui com o lápis. E esse puxadinho, esses inúmeros puxadinhos que foram sendo realizados, permitiu para que nós pudéssemos desenvolver algumas habilidades. Aqui, na parte do sistema reptiliano, que é as partes das funções vitais, depois no meio, o sistema límbico, e na ponta, que é o córtex pré-frontal, que é a parte mais nova que foi se desenvolvido. Então, o córtex pré-frontal é essa parte da sua testa aqui, essa parte frontal, córtex frontal, que é onde está relacionada essa parte mais nobre e o que te torna mais humano. Daqui para trás, a grande maioria dos animais possuem essas habilidades, diferente dos outros, que é esse córtex pré-frontal, que está relacionado com as decisões e as mudanças de comportamento. Junto com isso, nós temos os lados do cérebro. Assim como na nossa primeira aula, nós trabalhamos sobre os perfis comportamentais, né? Existe uma tendência inconsciente do seu cérebro durante o seu período de evolução ali, da primeira e segunda infância, de você experimentar os dois lados, né? Então, uma criança, quando ela nasce, e ela vai se desenvolver e interagir no mundo, não necessariamente o ambiente que ela nasceu vai deixar ela mais tendenciosa a um lado do que o outro. É inconsciente esse processo e é individual do ser humano. Então, das pessoas que têm um lado lógico, racional, calculista, estrategista, desenvolveu mais o lado esquerdo. E a pessoa criativa, intuitiva, filosófica, emocional, desenvolveu mais o lado direito. Não significa que aqui, né, no caso aqui eu tenho os perfis do gato, o gato, e o perfil da águia, certo? Desse lado aqui, gato e águia, e aqui o lobo e o tubarão, certo? Lógico, racional, calculista. Não significa que você esteja só desse lado e o outro lado se apagou. Lembra lá das cores, né? Eu tenho 4 cores diferentes e a possibilidade de misturar entre elas. No teste que foi feito, às vezes saiu uma preponderância de um perfil seguido do outro em detrimento dos outros. Não significa também que vai faltar em você os outros perfis. Na sua essência, esses perfis que saiu no teste, existe essa tendência em você que é mais natural. Quando o cérebro submetido a estresse, né, você submetido a uma situação que te tira da zona de conforto, esse perfil seu, que foi identificado no teste do perfil comportamental, ele vai se sobressair numa situação de conflito, tá bom? É mais para isso que acontece esse desenvolvimento do seu cérebro e como que ele age em relação a uma situação de perigo. Não que perigo seja uma coisa perigosa de risco de vida, mas um risco ao seu bem-estar. Entenda isso, né? Um risco ao seu bem-estar pode ser um risco real, um risco imaginário, um risco ficcional, que é a realidade imaginativa que o nosso cérebro cria. Isso tudo são fontes de estresse que ativam essas essências em você. A grande questão, né, que torna você uma pessoa flexível em relação ao mundo, porque a todo momento, quando você interage no mundo, você sai da sua zona de conforto, porque nem tudo é
mar de rosas, né? Nem todas as situações que te rodeiam vai sempre favorecer para que você fique em paz, né? Vai tirar você da sua zona de conforto em algum nível, né? Das circunstâncias que te ocorrem. E o que faz, que torna você uma pessoa mais flexível é esse tal do corpo caloso, que é onde liga os dois lados do cérebro. Então, não significa que só você tem um lado racional ou um lado emocional que vai garantir isso daí. O grande objetivo é o quê? Trabalhar a sua flexibilidade e desenvolver esse corpo caloso. Nosso cérebro, ele tem uma característica que vai além dos 28 anos, que eu estava discutindo, né? Onde finalizamos as podas neurais, em que consolidamos os perfis. Mas não significa que você fique imutável, né? Existe uma característica humana chamada neuroplasticidade, que é a sua capacidade de se moldar neurologicamente. E essa neuroplasticidade, ela é percebida através de exames médicos, a formação desse corpo caloso, que é a criação de conexões neurais entre um lado do cérebro e outro. Então, que forma que você pode garantir o desenvolvimento desse corpo caloso? Trabalhando artes, né? Estudando música, cantando, desenvolvendo pinturas, né? A pessoa que tem um perfil mais racional, né? Introspecto. A parte do comunicador, trabalhar a parte do desenvolvimento, da organização, né? Então, coisas que tiram você da sua zona de conforto, mas que te levam para uma nova habilidade. Inconscientemente, você vai estar trabalhando esse corpo caloso, que é onde existem alguns estudos que trabalham a superinteligência, né? A superinteligência está aqui, em desenvolver o nosso corpo caloso. E as formas de fazer isso, então a gente pode vir para a psicologia clássica, que é Freud, né? Trabalhar toda essa linhagem da psicologia clássica, ou trabalhar essa psicologia moderna, né, que tem aí uma idade aí de 60 a 70 anos, que é a programação neurolinguística, que derivou da psicologia clássica, tá? Não significa que são formas distintas, mas são formas complementares. Uma complementa a outra. Como que eu posso fazer esse merge, né? Eu já falei um pouquinho já aqui atrás. Então, você que é criativo, intuitivo, filosófico, emocional, desenvolver situações que tiram você da zona de conforto para um lógico, estrategista, calculista racional. E assim vice-versa, para quem já tem esse perfil lógico, ir para o lado criativo, de que maneira que você possa estimular o outro lado conscientemente em você. Você vai conseguir trabalhar. E tudo funciona através da sua mente, certo? O cérebro é o hardware e a mente é o software, ok? Então, como que a gente pode entender as distinções, né? Quem é quem aqui nesse jogo, certo? Então, a televisão, imagine que a televisão é o seu cérebro e a imagem projetada neste cérebro seria a mente, certo? Então, televisão corresponde ao cérebro e a imagem corresponde à mente. Então, a mente é o software, é a programadora, e o cérebro é o hardware, que é o mecânico. Então, o hardware, o seu hardware, ele é completamente imutável. Então, lembra lá, o seu hardware, ele tem uma característica de neuroplasticidade. E quem ativa essa neuroplasticidade é o seu software, que é a sua mente humana. E quais são as habilidades da mente? Inimagináveis. Inimagináveis mesmo, tá? A mente, em relação à proporção da força em relação a você, a sua percepção do seu eu humano aqui, é como se fosse o elefante e você é o ser humano aqui tentando dominar esse elefante. Então, ela é totalmente amiga sua, só que o poder que ela possui sobre você é muito grande. Então, por isso que autoconhecer, né, criar soluções, desvendar desafios e ser treinada é um grande desafio para quem possui uma mente humana, né? Então, quantos e quantos vícios nós possuímos, né?
adquirimos aí com as tecnologias de ficar acessando o celular, né, as redes sociais, né, olhar o WhatsApp toda hora, né? Ter esse hábito, você garantiu, criou, você treinou a sua mente para construir um novo hábito. E não sei se você já viveu essa situação de ter que trabalhar a desconstrução de um hábito, o quanto que ele exige da gente uma força para que possa ser modificado. Isso para um vício, para a pessoa que quer emagrecer e tem uma tendência a consumir doces, por exemplo, ter que bloquear aquela tendência natural de sentir prazer no doce e buscar prazer em outras coisas, né? Essa força cognitiva mostra esse elefante, né? Você toma dimensão desse elefante dentro de você, né? Da magnitude que a sua mente é capaz. E como que podemos construir esse ciclo dos hábitos, né? Eu gosto muito dessa teoria aqui que é apresentada no livro do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Ele traz esse ciclo aqui, que é muito bacana, em que ele diz a seguinte frase, olha: pensamentos geram sentimentos, sentimentos ações e ações resultados. Então, se nós seguirmos essa linha de raciocínio, né, tudo partiu de uma ideia, né? Tudo é criado duas vezes. Tem um pensamento filosófico que ele fala assim: tudo é criado duas vezes. Primeiro no seu plano mental, para depois no seu plano físico. Né? Essa caneta, esse computador que você está assistindo, esse celular que você está assistindo a sua aula, partiu do ideal humano, né? De uma ideia humana que foi transformada em um sentimento, uma esperança daquela ideia ser positiva no mundo, ações para aquilo, não só de uma pessoa, mas de uma comunidade, de um grupo, e dessas ações se tornar um resultado. Então, você veja que tudo é criado duas vezes. Primeiro num plano mental, depois no plano físico. E se é assim, para tudo que você está olhando, para os objetos da sua sala, do lugar que você está, assim é para você na realidade sua de vida. Depois eu recomendo assistir esse vídeo aqui, depois do nossa aula a gente vem e assiste com mais detalhes esse ciclo dos hábitos. E o objetivo é como obter esse novo estado mental, né? Se pensamentos geram sentimentos, ações e resultados. Um grande estudo que o Dr. da Ribeiro traz mas então eu tenho que ter vontade, ter bons sentimentos para depois agir, para depois ter o resultado? Não necessariamente. Você pode agir para trazer o sentimento e para fazer ele acontecer. Então, às vezes, o problema é levantar cedo da cama para fazer uma caminhada. Precisa ter vontade para levantar cedo? Não necessariamente. A questão é levante para depois ter vontade e caminhe. Se é assim, existe essa possibilidade. Fizeram um estudo com atletas de alta performance e verificaram a performance, né, os índices, né, de aproveitamento, que seriam os resultados, né, das pessoas que partiam do pressuposto que acordavam animados para ir treinar, para poder bater o recorde, e das pessoas que não queriam levantar para treinar, pegar a vontade para bater o recorde. E verificaram que neurologicamente esses dois grupos de pessoas não distinguiam dos resultados, né? Apenas a forma de ativação que foi desordenada aqui, né? O sentimento para depois agir, ou agir para depois ter um sentimento. Não mudou o resultado. Então, perceba que existe essa tendência mais natural, onde o cérebro humano, essas circunstâncias podem ocorrer, mas lembre muito bem, a hora que você não tiver vontade de fazer, lembre que você primeiro faz para depois ter vontade, para depois ter o resultado. Isso é muito importante, tá? O grande segredo disso tudo é ter consistência e persistência, dedicar e fazer todo dia. Assim como é para escovar os dentes para você não precisa se motivar para fazer essa atividade, mas eu tenho certeza que quando durante a educação sua, com seus pais, né, com as pessoas que cuidaram de você,
tiveram muito esforço para incluir essa atividade na sua vida, esse hábito em sua vida, né? Hoje é natural, você não pensa, ai, será que eu tô motivado para escovar o dente? Você pega e escova, não é? O sentimento de motivar-se para se escovar os dentes não tá nem ativado mais, virou um hábito em você. Agora, quantas coisas em sua vida seriam importantes ser natural como escovar os dentes, né? Então, quais habilidades, quais circunstâncias você gostaria de incluir em hábitos em sua vida que seria tão natural quanto escovar os dentes, né? E para exercitar o cérebro, de que maneira eu consigo ativar de uma maneira com alta performance? Trabalhando os ciclos neurais, tá? Eu vou só mostrar isso daqui. Eu tenho um curso no Instituto Federal, que agora era oferecido apenas no modo presencial. Então, assim que retornar às aulas, fica o convite para você. Chama Projeto Equilibrium. Esse Projeto Equilibrium eu ensino você a como reduzir essa sua frequência neural de beta para alfa. Teta e delta é o sono leve e o sono profundo, tá? Mas esse daqui, o sono alfa, ou aquele sono na iminência de despertar sem o relógio, né? Essa frequência neural é uma frequência da superinteligência, é a frequência em que você consegue se reprogramar e guardar no seu HD direto, porque vai para no seu dia comum, na frequência beta, tudo aquilo que é armazenado e registrado em você é armazenado na sua memória de curto prazo. Quando você está em alfa, você já consegue armazenar na memória de longo prazo. Então, eu ensino como que você faz para ativar esse ciclo neural instantaneamente com 3 respirações. Aqui é mais para título de conhecimento, que existem as frequências neurais e as capacidades que cada frequência tem. Frequência beta, de 14 a 30 Hz, por exemplo, quanto maior, mais elevado esse Hz, mais estresse você está. Então, o objetivo é da saúde sua, física e neural, tá? Psicológica, é reduzir essa frequência para que você tenha saúde, capacidade, drive, né? A pessoa fala assim, a pessoa tem que ter drive na vida, mas o drive não está relacionado com a quantidade de hertz elevada, sim, na redução desse hertz para que você possa viver nesse mundo acelerado, só que de uma maneira leve. E a importância desse relaxamento, né? Quando eu falo relaxar, não é ficar zen, é ficar atento sobre si mesmo, né? É trabalhar a migração do seu estado beta para o seu estado alfa. Os dois estados coexistem, tá vendo? Como se fosse um Y. Teta e delta é o sono profundo. Então, o objetivo é você sempre estar nesse estado alfa para ter mais consciência sobre você, o seu corpo, a sua mente, os seus processamentos mentais. Então, se você tem mais autoconsciência, você tem mais inteligência emocional, você tem mais percepção sobre o mundo e racionalidade, né? Autocontrole, autopercepção e percepção sobre os outros. E aí você consegue fazer tudo com mais leveza, facilidade e praticidade. E para se tornar útil é como se fosse o caminho da roça, né? Já viu as vaquinhas? Elas sempre passam no mesmo caminho. E por onde elas passam, a grama não cresce. Você não concorda? Assim é o seu caminho neural. O caminho neural é quando você repete esse ciclo de pensamento, esse hábito construído, em que você cria caminhos neurais em seu cérebro, como se fosse um caminho da roça, em que você garante esse uso das características dos hábitos. Então, você tem um caminho neural da escovar o dente, como se fosse um caminho da roça para escovar o dente. Quais outros caminhos neurais que tornam você um hábito forte para aquilo que você deseja, né? Uma primeira dica que eu dou é a técnica da respiração, né? O primeiro exercício para você que quer entrar nesse novo universo é trabalhar a sua respiração. Primeiro, perceber como ela está. Respiração diafragmática, que é o termômetro do seu estado emocional. Então, quando a respiração está curta, significa que você está triste, angustiado, preocupado, não sei, tá?
inúmeras circunstâncias ou um sentimento ou um agrupamento deles, tá? Respiração curta, e a respiração profunda mostra que você está numa respiração mais leve, em que você tem pensamentos leves e felizes. E trabalhar a respiração, você muda o seu inconsciente. Então, tem exercícios de respiração diafragmática, então recomendo buscar respiração diafragmática para trabalhar a ansiedade. Quem tem muita ansiedade, para conseguir controlar, para dormir bem, né? Respiração diafragmática já ajuda muito. Você não precisa nem... já é um caminho neural a ser construído só para trabalhar a respiração, certo? Trabalhar sempre as expressões e postura, ok? Do corpo. Então, o corpo e mente estão conectados. Então, tá vendo a carinha, o rostinho do bebezinho, que não tem nenhuma ruguinha aqui? Está com o rosto completamente relaxado. Então, sempre trabalhar as percepções da musculatura sua do seu rosto e da sua postura em relação à sua mesa de trabalho, a sua posição que você está. E como não fazer, né? Criar essas microexpressões faciais, de tensões, impede você de ter esse hábito da construção, tanto da respiração quanto dos bons pensamentos. Então, sempre trabalhar postura e as expressões faciais. Então, sempre fique atento a esse ponto. E, logo, em consequência, os pensamentos, né? O formato. E na teoria do mindset, né? Agora, para que nós possamos entrar agora nesse novo universo da reprogramação mental, de como que é essa setagem dos pensamentos, a setagem, e entender como que é a setagem do próximo, né, nas suas relações humanas, entender como que é mindset. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra, se é uma palavra nova, se é uma palavra que você já ouviu. Mind é mente, set é configuração, ou seja, configuração da mente, ou seja, a forma como a sua mente está configurada, como que você processa. Lembra lá dos perfis comportamentais? Então, além dos perfis, eu tenho um formato de configuração de pensamentos. Então, em relação àquele perfil. Então, não só existe somente os perfis, mas também cada um tem um mindset diferente. Uma percepção sobre o mundo, a forma como vê, como se tivesse um óculos. Cada um tivesse um óculos para observar o mundo. Então, vai ter lentes diferentes, cada um vai estar usando um óculos diferente, um mindset diferente para perceber o mundo. E a influência do mindset, ele acontece em 2 níveis. Primeiro nível, que é o nível de ambiente, que nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser sociável, por isso que o primeiro nível é do ambiente, e somos seres linguísticos, nós falamos, né? Nós usamos pensamentos, a linguagem, o pensamento, ele se dá no formato de palavras, né? Então, os softwares instalados na sua mente está relacionado com o quê? Com os pensamentos relacionados com as crenças, valores, princípios, né? Valores, princípios e crenças. E os vírus são as dualidades. O que significa as dualidades nesse software, né? Que é no nível do pensamento. Então, vamos pensar aqui. Da situação de escola aqui. Você aprendeu que trapacear é errado, certo? É coisa feia. É pecado. É pecado trapacear, é coisa feia. Trapacear. E o trapacear é algo mal visto pela sua educação que você recebeu. E aí você tá lá no final de semestre precisando fazer uma avaliação lá, uma prova, e para você é tão angustiante ter que passar por aquela avaliação e sabendo que às vezes você poderia dar uma coladinha, dar uma trapaceadinha ali, né? Levar uma colinha, levar como é que fala? Aquela tentaçãozinha lá. Eu vou levar isso aqui, mas se eu precisar eu uso, mas eu não quero usar. Mas se eu precisar, só para que eu não possa ser prejudicada, ter que fazer essa matéria de novo ano que vem, eu vou levar essa colinha. Mas aí você saiu com essa dualidade, porque você acertou com você que trapacear é errado, mas você tá
Então, levando a cola para caso você precise. E se você precisar de fato, o sentimento de culpa. Então, essa dualidade, ou seja, estou fazendo algo que eu sei que é errado, mas eu estou fazendo porque tem um motivo maior me norteando dessa situação. E essa dualidade é o vírus, tá vendo? Então, eu dei uma situação de dualidade. E tem muitas dualidades na nossa vida, no nosso dia a dia, que coloca os nossos pensamentos em incoerência, né? Incongruência. Eu falo aquele, sabe? Aquele ruído, aquele crash ali, sabe? Que faz com que você tenha um desgaste mental muito grande. Então, seriam os vírus. Isso aí é uma situação que eu dei de dualidade. E crenças. Então vamos às crenças, né? O que é crença? Crença é uma sensação de certeza, tá bom? Então vocês já viram a avó da gente falar? Não sei se a avó fala ou a mãe, dizer que para as meninas, eu já vi muito sobre as meninas sair. Quando a mulher fica mocinha, a minha avó falava assim, que eu não podia lavar o cabelo quando ficava menstruada. Que se lavasse o cabelo, quando tava descendo lá, passava mal. Não podia lavar o cabelo. Outras coisas também, né? Sou mais velho, sou velho demais para isso também. Então, crenças, sensação de certeza, não só os ditados popular, né? Comer manga com leite, né? O manga com leite também é uma crença, a sensação de certeza de que fazer mal. Outra coisa também, uma crença, comer doce antes do salgado faz mal, né? Às vezes o pai, que a mãe não quer que a criança coma muito doce, aí conta essa mentirinha para garantir que a criança vai comer, né? Só que daí ela leva isso para a vida, né? E aí essa crença, essa sensação de certeza, nem todas as crenças são malvadas, né? Tem algumas que ajudam, né? A crença de que... tem uma crença que a minha mãe falava, olha que absurdo. Ela falava, Cíntia, se você não escovar o dente antes de dormir, a barata vai entrar na sua boca. Ela falava desse jeito, assim, falava assim, gente, que desespero. Se eu não escovar o dente, a barata vai entrar na minha boca. Eu fico imaginando a barata entrando na minha boca dormindo sem o dia que eu não escovasse o dente. Que desespero que dava. Eu acordava à noite, na madrugada, para escovar o dente, só para você ter noção do medo que eu tinha da barata entrar. Né? Então, essa é uma sensação de certeza. Ela colocou tão forte em mim que eu não conseguia dormir mais sem escovar os dentes. Então, você veja que essa sensação de certeza, por mais que seja, como é que fala? Cruel, né? Fala, nossa, como você fala para uma criança isso, né? Mas trouxe um hábito positivo para mim. Agora, depois de adulta, eu percebi que aquele hábito construído, baseado no medo, né? Fez com que eu não tivesse mais cáries, né? Que às vezes criança, né, come doce, vai dormir com a boca suja de doce. Então, ela tinha essa garantia, né? Então, você veja que algumas crenças favorecem você, leva você para um novo nível e outras crenças não. Um exemplo de crenças ruins que eu vou colocar aqui, barata pode vir à noite e comer a telinha morta do lábio. Ai, meu Deus! Essa revolta barata. Cauê. O negócio é feio. Ela falava que ia entrar na boca mesmo. É barata, nossa senhora, que desespero. Mas também tem outras crenças que são bastante nocivas, né? Eu não consigo, né? Tudo precisa ser perfeito, né? Felicidade dura pouco. Isso não é para mim, nasci pobre, vou morrer pobre. Então, exemplos desse, né? Sou velho demais para isso. Outras frases que eu já vi muito, né? Ai, professora, eu não consigo fazer essa matéria, eu sou burro, né? Quem disse que você é burro, né? Quem disse que você não possui capacidade cognitiva para aprender algo novo, né? Então, todas essas crenças também têm crenças de incapacidade, crenças limitantes. E são essas crenças que você precisa respeitar. Entender que tem algumas pessoas que às vezes têm alguns entraves, né? Algumas travas
que é por causa disso, né? Então, às vezes você não reconhece uma crença no outro, mas às vezes ela não desenvolve da maneira como você espera, por algum motivo que às vezes você não sabe que está impedindo ela. Isso serve para você e também com as pessoas com quem você convive, ok? Algumas crenças são positivas, outras não. Sobre a sua autopercepção, né? E perceber o interlocutor. Primeiro, reconhecer os níveis, né, de comunicação. Então, você está no seu trabalho, você está na escola, está trabalhando, está se relacionando com os colegas, ok? Na sua família, ok? Não importa o ambiente, tá? Primeiro nível de comunicação com a pessoa comum, tá? Lembra que existem 3 grupos de pessoas. Pessoas que falam de pessoas, tem pessoas que falam de coisas e tem pessoas que falam de ideias, tá? Então, tem 3 grupos de pessoas, 3 níveis de comunicação. Pessoas que falam de pessoas, pessoas que falam de coisas e pessoas que falam de ideias. Cada um estamos num nível, tá? Não significa que são pessoas que só falam de ideias, vai chegar um momento que não vai nunca mais falar de pessoas. Pelo contrário, né? Nós somos seres humanos, estamos aqui, nós não somos perfeitos, somos perfectíveis. Olha essa palavra, ó. Ninguém é perfeito, mas nós todos somos perfectíveis. Então, não significa que falar, pessoas que apenas falam de pessoa, não significa que ela não tenha capacidade de falar de ideias, mas de que existe algum nível ali de consciência que norteia essa pessoa para falar. Agora, você que já descobriu desses 3 níveis de pessoas, você pode decidir conscientemente partir para o último nível, né? Que é falar de ideias. Então, lembre sempre, primeiro nível de uma pessoa comum que não conhece esse conteúdo, tá bom? É falar sobre ela mesma. Então, eu, você, qualquer pessoa nesse universo, ela sempre vai ter uma tendência de ser egocêntrica, certo? Lembra lá da nossa primeira aula? Quem não tem conta para pagar? Hã? Quem não tem as suas preocupações de vida para resolver? Todos nós temos e com certeza as suas preocupações são de alto nível. Por quê? São as suas preocupações, são as suas contas para pagar. Então, o monólogo, ele é inconscientemente ativado em toda a comunicação, certo? Agora, inconscientemente, ele é ativado, mas você pode se expressar conscientemente no mundo. Então, se você está conversando no trabalho e falar o monólogo, respeite, perceba que existe um monólogo, certo? Já falamos numa aula aqui, eu não vou dar descrição aqui do monólogo. Só que o segundo nível, certo? Que você precisa tomar cuidado, tá? Com você, se você agir dessa forma, ou de uma outra pessoa, tá? Percepção dos detalhes do interlocutor. Então, por exemplo, quando uma pessoa começa a falar de você, oi, fulano, tudo bem com você? Eu pensei, tudo bem. E aí, como é que você tá? Eu tô ótima. Nossa, você precisava ver que beleza. Hoje eu tava lá no meu trabalho e eu fiz tal coisa. Eu construí uma planilha que cria uma função específica. Eu falei, que legal. Eu também no meu trabalho eu desenvolvi, monólogo, tá? Eu desenvolvi uma ferramenta nova lá para o meu trabalho de que eu consigo evitar os erros futuros de um grupo lá de funcionários que estavam fazendo. E aí, enquanto tá no monólogo, tá tudo bem. É uma comunicação neutra. Agora, quando existir um apontamento de uma percepção do interlocutor em você, tá? Seja física ou moral, tome cuidado, tá? Então, sempre quando houver um julgamento verbalizado, perceba, junto com essa comunicação de julgamento, como estão as expressões faciais. E a primeira expressão em que a conversa acabou,
é quando a pessoa faz uma cara de nojo, certo? Então, é o primeiro nível de que inconscientemente a pessoa está pronta para te atacar e te agredir verbalmente, tá? Então, para você saber até onde a conversa vai, é quando ela começa a dar as expressões sociais. Isso é para qualquer perfil comportamental, tá bom? Então, sempre observar as microexpressões para que você pare a comunicação nesse momento, tá bom? Assim é você com o interlocutor e o interlocutor com você, certo? Então, percebeu cara de nojo e que ela apontou um aspecto físico em você ou moral, tome cuidado e analise as expressões sociais dela. Se estiver associado com a expressão de nojo, interrompa a conversa no mais rápido possível e toque a sua vida, certo? Deixe essa pessoa não estar preparada para uma comunicação amigável, tá bom? Por que isso acontece, né? Gosto muito de falar sobre essa situação fictícia. Eu vou dar aqui um seguinte contexto. Você foi designado para viajar para São Paulo, esse grande centro urbano que é a Selva de Pedra, certo? Você vai precisar ir num destino específico, não importa o endereço, sei lá, vou lá na Vila Matilde, sei lá, um endereço lá. E você precisa ir lá nesse endereço cumprir com o compromisso. E aí, eu te dou um endereço específico lá na rua tal, no endereço tal, no prédio tal, no andar, tudo. E aí você tem uma ferramenta, um mapa. E eu te dou um mapa térmico de São Paulo para você ir no endereço que eu te passei. Você vai conseguir chegar nesse destino usando esse mapa térmico para São Paulo? Então você veja aqui, destino e as ferramentas são situações diferentes, tá vendo? Ah, mas como assim, professora? A questão é, toda pessoa ela tem um destino aí, mas as ferramentas que ela tem, é um contexto que gera estranheza, né? Que gera dificuldades, né? Do destino, o endereço específico e a ferramenta que se tem. A questão é, a realidade de fato e a realidade imaginativa de que cada pessoa possui em relação ao mundo é essa questão do destino, como as coisas realmente são, né? A cidade de São Paulo, e como eu uso o recurso que eu tenho para atingir esse objetivo. Então, as ferramentas, que pode ser um mapa, né? Então, se eu dar um mapa viário para você, um mapa de ônibus, um mapa do metrô, né? Às vezes eu posso contribuir melhor com você do que se eu te desse um mapa térmico para você chegar ao seu destino, que é ir para São Paulo. Então perceba que o mapa é a percepção sua do mundo. É como você percebe a sua realidade imaginativa. É como você processa o que você está vendo no mundo. É como você vai se direcionar. Se assim é para você, é para o indivíduo também, em cada um na sua individualidade. Então, o evento é o território e a percepção sobre o evento é o mapa. Jamais, em nenhuma circunstância, independente do perfil comportamental que você tenha, você sempre vai olhar o mundo através desse seu mapa, certo? Então, lembre-se muito bem que tudo aquilo que você está tendo de percepção sobre um evento, né? Ela é simplesmente um mapa. E trazer serenidade sobre isso e novas visões sobre esse contexto, que é o que te torna uma pessoa mais inteligente, né? Uma pessoa mais centrada, né? E buscar compreender o mapa do outro, certo? Imagina uma pessoa que nunca fez engenharia, que não tem tantas matérias quanto você para poder lidar, trabalho para responsabilizar, família para cuidar, né? E aí o seu mapa é esse, não é? Uma realidade como essa, né? Família, responsabilidades, contas, trabalho, né? Responsabilidades no trabalho, coisas lá para cumprir. E outra pessoa só tem o trabalho,
Você realmente acredita que o mapa dela é igual ao seu? As percepções de mundo daquela pessoa é igual ao seu? Então, às vezes você exige uma coisa de uma pessoa que ela não tem como entregar, né? Então, perceba muito bem isso aí, é a maneira como você interpreta a sua realidade. E assim é para outra pessoa. O grande objetivo disso tudo é sempre se observar e ver que a flexibilidade, né, trocar essas ferramentas para que você possa circular melhor e atingir seus objetivos é o grande segredo, né? Através de que tipos de conceitos humanos você pode trocar esse mapa aqui, né, para que você possa ter acesso ao seu destino que você traçou, através de crenças, princípios, valores e sabedoria, certo? Crenças, princípios, valores e sabedoria. Isso transforma o seu mapa de um mapa térmico inútil para um mapa útil, que é o mapa de trânsito, que o objetivo é chegar no endereço específico. Aí sim eu consigo atingir a sua meta. E a troca de mapa mental acontece de que maneira? Interpreta, relaciona e age no mundo. E essa tal mudança é a mudança de mindset, que exige esforço físico e mental para ocorrer. E sempre entender que o seu mapa é diferente do mapa do outro. Você pode estar casado 20 anos com a pessoa, namorar com a pessoa 5 anos, pessoa que você nunca viu na vida, você trabalha com a pessoa 10 anos, o mapa dela nunca vai ser igual ao seu. Nunca, 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 nunca. Porque ela não nasceu na mesma barriga que você, ela não foi criada pela mesma pessoa que você. Se você tem irmão, você sabe que mesmo irmão é diferente do outro. É ou não é? Gerações diferentes, circunstâncias diferentes, experiências diferentes, ou seja, crenças, valores, princípios e sabedoria de uma pessoa é completamente as crenças, valores, princípios e sabedoria de outro. E como que eu supero as crenças? Selecionando os ambientes primeiro, depois substituindo uma crença limitante por outra positiva através da linguagem. E como é que eu consigo construir isso daí? Por meio de uma imagem mental, né? Como que você se vê daqui 5 anos? Hã? Como que você se visualiza daqui 5 anos? É como se fosse uma grande imagem, tá? Essa imagem que eu coloquei aqui, que belezinha, do Mágico de Oz, a estradinha dourada, e os amigos percorrendo o caminho, cada um com sua intenção interna de atingir um objetivo específico, lembra? O homem de lata, o leão, a garotinha, o espantalho, cada um tinha um objetivo interno, mas percorrendo o mesmo caminho, mas cada um tinha a sua intenção, né? E essa grande imagem, que é a Big Picture, né? Como você se vê daqui 5 anos, né? É entender que mapa não é território, lembra? Você vai percorrer um caminho, ter pessoas ao seu lado acompanhando você, mas elas não precisam ir ao mesmo destino e ter o mesmo objetivo no mesmo caminho que você estiver percorrendo naquela sessão de caminho com você. Tudo é uma percepção, o que você vê, sente e percebe pode ser diferente para outra pessoa. E essa Big Picture, cada um tem um quadro a ser montado. Imagina que você recebeu uma caixa de 1000 peças aí de quebra-cabeça para você montar. Só que daí o Cauê, quem mais tá aqui nessa sala aqui? Eita, fechar aqui. O Cauê, quem mais tá aqui? Recebeu aí o Fábio, quem mais? O Eduardo, o Gabriel, o Isaac, cada um recebeu uma caixa de 1000 peças de quebra-cabeça, certo? Para montar. Nessa caixa, quando você abre e começa a montar e percebe que está faltando peças. Cada um tem uma imagem diferente, que é a sua Big Picture, e você percebeu que nem todas as peças que estavam ali dentro, certo? Recebeu peças roxas e azuis, e no seu quebra-cabeça tinha mais peças azuis, e não tinha quase nenhuma roxa. Ou seja, além de receber a caixa de 1000 peças, tá incompleto e ainda tem peça que não é sua. Então, você abre a caixa e percebe que nem todas as peças são para você montar o seu quebra-cabeça.
falta a peça e a sua missão é completar esse quadro. Como que você vai fazer para finalizar ele? Entender que essas peças que faltam estão com as outras pessoas, situações e eventos. Então, entender que existe uma grande diferença de oportunidade e oportunismo. Então, muitas vezes você tem que olhar para a sua imagem que você tem que montar desse quebra-cabeça que você recebeu e você tem que entender quais são as peças importantes para mim. E olha para ela. Se o seu quebra-cabeça tem mais peças azuis e não tem quase nenhuma imagem roxa, por que você vai ficar com essa peça roxa com você? Né? Com certeza, alguém precisa dessa peça que está sobrando na sua mão. E você precisa compartilhar com o mundo e o mundo, em vice-versa, compartilhar com você. Então, o exercício de mindset é entender que a outra pessoa sempre tem a contribuir com você, todo evento é sempre um aprendizado, e desassociar e parar de questionar os pensamentos das emoções causadas por aqueles momentos. E, por fim, exercer fraternidade, porque se você não é capaz de exercer fraternidade, você não consegue interagir com o mundo humanamente. Que uma das principais características do ser humano é desprezar as pessoas inconscientemente, olhar para um ser e acreditar que aquela não tem muito a contribuir com você. Mas, na verdade, às vezes ela está escondendo uma peça que falta no seu quebra-cabeça que é importante para você continuar montando. E se você não exercer fraternidade, você perde essa oportunidade. Assim como o Marco Aurélio, do grande imperador romano, ele falava assim, que toda pessoa que morria é como se fosse uma grande oportunidade que ele perdeu. Ele se tornou mais pobre nesse mundo, porque cada ser humano nesse mundo é um ser único e irrepetível. E cada pessoa que ele deixou de travar contato, ele se tornou mais pobre nesse mundo. Então, cada pessoa que ele deixou de se interagir nesse mundo, ele passou a ser um pouco mais pobre. Olha só que profundidade nesse pensamento, né? Ele se tornou mais pobre para cada pessoa que ele deixou de interagir no mundo, porque cada ser humano é único e irrepetível. Então, se você tem essa visão sobre o outro, quanto que você pode aprender? Independente do nível de escolaridade que ela tenha, independente da posição social, do trabalho que ela tenha, você sempre tem a crescer com o próximo. E exercer fraternidade é o quê? É a ideia estabelecida como, vou falar assim, a ideia de fraternidade estabelece que o homem, como animal político, fez uma escolha consciente pela vida em sociedade e, para tal, estabelece com seus semelhantes uma relação de igualdade, visto que, em essência, não há nada de hierarquicamente os diferencie, são como irmãos. Então, até essa pintura aqui, agora eu não sei pronunciar o artista aqui, tá? O Amor Fraternal, pintado em 1851, que fala muito desse amor fraterno, né? Então, garanta isso na sua vida, né? Sempre lembre disso, do exercer o amor fraternal, o amor igual. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós sabemos que temos as diferenças, né? Por meio dos conhecimentos já adquiridos até esse momento do nosso curso. A grande questão é que nós sempre podemos crescer interagindo mais com outra pessoa e olhando para o outro essa grande oportunidade. O que eu tinha para falar é isso. Desculpa aí, cedemos um pouco o nosso tempo. Mas deu tudo certo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.